mais um programa começando, Conexão Empresarial. Eu fico super feliz quando vocês trazem nas redes sociais do programa e nas minhas redes sociais que vocês estão gostando. Cada um dos temas, cada um dos convidados que a gente traz aqui é pensado justamente para você que nos acompanha de casa, que gosta de falar de negócios, de falar de oportunidades, de desenvolvimento econômico, pessoas que se interessam por um país e por um Brasil mais rico e mais próspero. E é muito gostoso saber que mais pessoas, assim como eu, acreditam que sim, com um país unido, com empresários interligados e com essa ambiência de fomento de informação, é possível sim a gente melhorar cada dia mais o ambiente e a sociedade a qual a gente vive. Para você que nos acompanha aqui na televisão, no TH+ SBT Interior e gosta dos programas, não se esqueça que os nossos programas todos estão disponíveis nas nossas plataformas todas, no nosso canal do YouTube, nosso canal do Spotify e também nas nossas redes sociais, Conexão Empresarial SBT. E hoje a gente está recebendo aqui mais um convidado muito especial, carismático, o Arnaldo Amaral, que também é mineiro, é parceiro de um outro convidado que esteve aqui com a gente recentemente, o Thiago Benini, e que também faz parte desse grande projeto de sucesso que é o Desafio Empreendedor, que já está fazendo sucesso aqui na região de Araçatuba, já faz sucesso em outras regiões, como São José do Rio Preto, outros estados do país e também em outros países ao redor do mundo. Perfeito. E a gente está recebendo hoje ele, que também faz parte, o Arnaldo Amaral, e é esse mineiro simpático que tem valores bastante sedimentados, né? Seja muito bem-vindo, Arnaldo, aqui no nosso programa. Eu queria que você se apresentasse, melhor do que eu te apresentar, é você se apresentar para a nossa audiência. Bacana demais, Joca. Antes de me apresentar, mais uma vez agradecer pelo convite. Já te falei aqui nos bastidores, é um prazer conhecê-lo. Parabéns pelo trabalho. Mesmo de longe, acompanhando pelas redes sociais, já passei a admirá-lo. Sucesso nessa empreitada. Parabéns mesmo e, de novo, um prazer estar aqui com vocês. Como o Joca falou, meu nome é Arnaldo Amaral, sou mineirinho de Patos de Minas e a gente gosta muito de se apresentar e principalmente falar da nossa essência. Eu sou mineiro, filho do Sr. Sabino Amaral, da Dona Maria Conceição. Na verdade, meus pais são muito humildes e eu vim traçando essa carreira de estudos e de buscar alcançar um lugar melhor para a gente poder ir também empreendendo. Ao longo dessa jornada, eu me casei com a Leslie, sou pai do Vitor. O Vitor tem 22 anos, a Leslie é o grande amor da minha vida. E eu estabeleci minha carreira no ramo de agronegócio, Joca. No ramo de agronegócio. No agronegócio, eu passei por todos os departamentos, compras, estoques, financeiro, controladoria e me tornei executivo de uma grande empresa de agronegócio focada no ramo de fertilizantes. E lá eu fiz minha carreira, constituí minha independência e o Desafio Empreendedor me chamou muita atenção, porque o Desafio Empreendedor ajuda a mudar a vida de empresários. E, consequentemente, quando a gente muda a vida dos empresários, a gente faz com que eles tenham melhores condições e, como um dos meus maiores valores é a família, eu vejo que quando o empresário está melhor, ele está mais próximo da família dele, Joca. E isso me chamou a atenção. E nesse projeto a gente vem trabalhando junto do Desafio Empreendedor, já atendi em Uberaba e Uberlândia, e agora juntamente com o Thiago a gente está vindo montando essa turma aqui em Araçatuba. Que já está fazendo muito sucesso, inclusive, né? Que bacana, e vamos contar com você na nossa turma, com certeza. Com certeza, com certeza. Arnaldo, você falou de família, eu queria que a gente já abrisse o programa aqui fazendo uma divisão. Aqueles empresários, aquelas empresas que têm uma gestão familiar e aquelas também que não têm, mas o impacto que tem desse empresário, homem ou mulher, não importa, de compartilhar no seu laço íntimo ali familiar, os momentos que ele está passando, porque eventualmente tem dificuldades, tem desafios, nossa economia é muito volátil, o quão importante é essa troca de informações na família, mesmo que não seja uma empresa gerida familiarmente. Mas eu queria falar sobre essas empresas sim que têm ali pais e filhos, 2, 3 gerações. Aqui na nossa região a gente tem diversas famílias extremamente famílias unidas com empresas bem-sucedidas que souberam fazer essa gestão. Mas ela não é fácil, né? Essa gestão de uma empresa familiar. Excelente colocação, Joca, e vem muito ao encontro que o Desafio Empreendedor faz. E é um tema que eu gosto muito de falar, porque no meu período executivo eu administrei uma empresa familiar. Nesse processo, a gente estabeleceu o conselho consultivo, fizemos acordo de acionistas, e o Desafio Empreendedor vem justamente nessa pegada, porque é um período de transição, onde você está passando talvez da primeira para a segunda geração, onde os pais são donos do negócio e os filhos estão entrando, já tem aquela cabeça. Você não concorda que a empresa,
que foi fundada pelos pais chegou a um patamar. E ela chega nesse patamar de acordo com o conhecimento que os pais trouxeram até aquele momento. E vem os filhos com as novas ideias. E nesse momento pode haver um choque de gestão. O pai acha que está certo porque eu levei minha empresa bem até aqui. Mas com certeza, quando vem um filho com ideias novas, aliada a essa experiência, vai se fazer uma união que vai fazer a empresa mudar de patamar. E com o desafio empreendedor, é a chance de essa primeira geração se unir com essa segunda geração e vir num aprendizado em conjunto, constante. Por isso que ao longo dos 7 meses que a gente vai trabalhando, a gente promove essa interação com novas expectativas, com novas técnicas, implantando as avaliações de liderança que o Thiago falou muito bem quando ele esteve aqui com você na oportunidade. Isso vai fazer com que os líderes da primeira geração entendam também e eles trabalhem em harmonia. E a gente tem tido excelentes resultados com empresas familiares. É um dos focos do desafio empreendedor, justamente empresas familiares. E qual que é a principal desafio que você encontra? Você já falou um pouquinho, né? Quando de repente chega uma nova geração com ideias inovadoras, diferentes, mas tem ali também o respeito da tradição do idealizador, do fundador da empresa. Como achar esse equilíbrio entre manter a essência da empresa, respeitar quem começou o negócio, mas também absorver as novas ideias? Bacana demais, Joca. Assim, é uma pergunta que faz a gente refletir muito, porque quando se trata de empresa familiar, a gente fala muito de legado, né? O fundador tem aquele apego, que ele construiu a história dele nesse sentido. E quando entra a nova geração, foi o que eu te falei, pode haver esse choque de ideias. Mas quando se tem um consenso e que se tem alguém para mediar, principalmente através do desafio empreendedor, que a gente tem técnicas e a gente segue uma metodologia, você não concorda que quanto a fatos e números não tem argumento? Perfeito. E à medida que muitas vezes os jovens querem levar as coisas a ferro e fogo e a pessoa mais velha, o patriarca, ele quer entender. E à medida que você faz esse meio termo que mostra que através de mudanças certas, que são estruturadas, como a gente conversou, da importância do planejamento, a partir do momento que você planeja, que você mostra o caminho que vai ser percorrido, você não concorda que o fundador fica mais tranquilo para fazer essas mudanças? É nesse sentido, essa união da primeira geração com a segunda geração, através dos nossos encontros que vão ocorrer durante o desafio empreendedor, onde que vão ser nivelados o conhecimento, a experiência com o desejo do jovem e fazendo com que essa experiência se nivele e que essas informações caiam num fator comum e que cheguem num consenso. Ou seja, você tira o achismo da história e coloca ali uma metodologia com critério para que seja a ideia do patriarca ou da matriarca, do fundador da empresa ou da nova geração, entre nesse filtro de avaliação para ver se faz sentido para o propósito da empresa ou não, é isso? Perfeito, é isso mesmo. E através do que a gente desenvolve no Desafio Empreendedor, que a gente começa trabalhando na parte do planejamento, a gente vai na parte de estabelecimento de metas, e a hora que a gente chega no planejamento financeiro, você não concorda que quando você faz um planejamento financeiro bem estruturado, e apesar que uma nova geração fala para o pai, eu gostaria de fazer um investimento. Ele fala assim, nunca fiz esse investimento, nunca pensei nesse investimento. E quando você mostra isso para ele através de números, fica mais fácil de se conseguir? Com certeza. Olha só, falei para vocês, o nosso bate-papo ele passa tão rápido, a gente vai continuar daqui a pouquinho mais bate-papo sobre o desafio empreendedor, sobre gestão de empresas familiares e sobre todo esse universo que o Arnaldo está trazendo para a gente. O Arnaldo vai ficar aqui comigo, você vai lá pegar um copo de água e volta, que daqui a pouquinho a gente está de volta. Estamos de volta com o Arnaldo Amaral falando do desafio empreendedor, mas falando do que está por trás desse desafio de fato, que é ser empreendedor e como vocês agem ao longo desses 7 meses, para os empresários que fazem parte, com essas reuniões mensais que você faz individualizadas, essas análises de resultados, esses encontros também com o grupo que vocês estão estabelecendo aqui em Araçatuba, lembrando que só é uma empresa de cada segmento. Perfeito. A gente falou no primeiro bloco sobre algo muito comum no mundo todo, que são empresas familiares. No Brasil não seria diferente. Quando a gente fala de empresas familiares, não são só grandes empresas. De repente, uma família, uma chefe de cozinha que abriu um restaurante, de repente o filho vem ajudar e quer ou trazer pratos novos, ou reduzir o menu, enfim. Se tem 2 gerações, tem diferenças de visão e
para empresas que não são familiares, mas grandes empresas que têm diferentes pessoas trabalhando, é muito comum você ver jovens entrando na empresa com 20 anos, pessoas que já estão há alguns anos ali com 30, outras com 40, 50, eventualmente um executivo 60, 70. Afinal de contas, hoje as empresas entenderam o quão importante, o quão enriquecedor é você ter essa multigeração dentro do ambiente, Perfeito, com respeito às pessoas mais velhas também. Mas aí isso parece muito bonito, é muito enriquecedor, mas é um grande desafio fazer essa gestão dessas diferentes gerações dentro da empresa, não é não? Com certeza, Joca. É um tema muito importante isso que você falou. E a gente usa essas ferramentas que a gente comentou, principalmente linkando o que você disse desse conflito de gerações, principalmente, que é muito saudável. Você foi muito assertivo no que você falou. Você pega as gerações mais experientes com os novos que estão entrando no mercado, cheio de ideias nesse mundo aí de IA, de tecnologia à flor da pele, mas eu vejo que é sempre de grande valia. E como que a gente faz para que isso se torne harmonioso e que possa ser um convívio agradável e, além do mais, que traga resultados para a empresa? Seja um ativo, de fato. Isso, seja um ativo de fato. O que a gente traz no desafio é justamente isso. A primeira coisa, a gente faz a análise do perfil do líder, a gente faz essas avaliações de liderança. Você não concorda que a partir do momento que você tem o perfil do líder, se ele é um dominante, se ele é um influente, se ele é um analítico, se é um estável, você vai poder trabalhar onde que ele não está sendo assertivo, ele vai ter a sua avaliação de liderança, vai enxergar como as pessoas, os seus liderados se enxergam, e a partir disso a gente vai poder construir uma relação melhor em cima disso. E toda empresa, por mais que muitos não gostem, ela deve existir regras que devem ser seguidas e devem ser monitoradas. E o principal do desafio empreendedor, porque o desafio empreendedor é um misto de treinamento, que é o que a gente se comunica junto, todos os empresários, quando a gente está juntos. Além do treinamento, tem a consultoria em loco e a nossa mentoria, que é esse acompanhamento durante os outros 30 dias até a gente voltar no próximo mês. E através desse acompanhamento e dessas reuniões que a gente preza muito pelas conversas formais. O fórum formal é uma reunião. Muitas empresas hoje tratam bate-papo como se fossem reuniões. Esses conflitos, esses interesses diferentes de gerações, você não concorda que eles devem ser tratados sentados numa mesa de forma... Sistematicamente, né? Sistematicamente. Você tem sua empresa. Se você resolve um problema no corredor, você não deu credibilidade naquilo. Então, se você vê algo que não está correto, não está com a norma, a gente prega o hábito das reuniões e por isso a gente institui reuniões semanais, que é uma ferramenta valiosa para que você tenha uma comunicação assertiva e alinhe esses pontos, principalmente alguns conflitos que podem existir de gerações, porque o objetivo da empresa é o lucro e fazer com que exista um ambiente harmonioso, porque uma empresa sem gente é a mesma coisa de um corpo sem alma. Então é muito importante essa união das pessoas e essa união a gente trata muito através de reuniões com pautas, com atas, para que a gente possa sair dali com um plano de ações. E quando a gente leva para esse fórum formal que a gente traz isso, a gente com certeza resolve essas questões, Joca. Isso é muito interessante, porque você falou da conversa ali no cafezinho, no corredor, e se eu entendi de forma correta, elas são muito valiosas, porque é no dia a dia que você percebe os gargalos, os desafios, os ajustes que você precisa fazer na equipe, mas aí é legal ter o radarzinho ligado, né? Todo mundo, eu acho que isso aqui é um ponto que a gente precisa discutir, vamos levar isso para a pauta da próxima reunião, é isso? Perfeito, isso mesmo, Joca. A gente não pode confundir essas conversas que são muito importantes, que fazem parte do ambiente corporativo, mesmo porque para que a gente possa ter uma interação entre os líderes e os colaboradores. Mas assuntos que são pertinentes à empresa, assuntos que são pertinentes às rotinas da empresa, a gente pode usar isso para que a gente possa ficar isso com o radar ligado, mas onde é o papel do líder? A partir do momento que ele entende que aquilo não é no cafezinho, não é no corredor, que ele vai resolver aquilo. Acolhe e traz para o ambiente de reunião. A gente prega reuniões semanais para que a gente possa traçar isso e sair com um plano de ações. E como fazer essa reunião ser válida para todo mundo? Assim, eu faço essas reuniões semanais com a minha equipe, mas eu fico preocupado se de repente o líder não toma... como achar o equilíbrio entre o líder conduzir esse direcionamento, mas que as pessoas se sintam à vontade para colocar a sua opinião, que pode, inclusive, ser um ponto de uma crítica, de repente, à gestão, não pode? Pode sim. E sim, excelente colocação. Por isso que é muito bom conversar, além de você estar no programa, você está empreendendo, você vive essas situações.
Qual o motivo das reuniões? As reuniões, o líder, nas reuniões, a princípio ele vai falar, mas o objetivo das reuniões é mais ouvir. Ouvir. Nas reuniões é a oportunidade do líder deixar os funcionários falarem, exporem a opinião deles. Porque você como líder, você tem sua agência, líder de sua agência, você tem uma percepção, mas muitas das vezes você não pergunta. E na reunião você abre a oportunidade para que as pessoas possam expor e você acolher ou não aquela ideia. Perfeito. Você falou de um ponto muito importante, né? Que uma empresa sem equipe é um corpo sem alma. Perfeito. E aí eu queria trazer o assunto do momento, a inteligência artificial. Eu não sei se você trata sobre isso dentro do Desafio Empreendedor, mas se você não trata, queria saber a sua opinião. As pessoas têm medo, né? E aí, a inteligência artificial vai se substituir à mão de obra humana? Você consegue fazer um panorama sobre isso? Eu tenho a minha opinião, não sei se ela está certa ou não. Eu acho que quando você domina uma tecnologia, você faz com que tracione muito mais rapidamente o seu negócio e aí os talentos vão ser só direcionados para usar aquilo a favor da empresa, não é isso? Perfeito. Joca, é um tema que realmente está em alta. Eu vejo a IA como um benefício. E tantas vezes, por mais que as pessoas fiquem resistentes, é um caminho sem volta e ela vem para ajudar. Foi a mesma coisa quando veio o Google, ela falou assim, eu gosto de pesquisar em livro. As coisas vão evoluindo, o caminho tradicional é a evolução. E que seria de nós sem evolução, sem as coisas melhorarem? Eu vejo que a IA é uma ferramenta que vai facilitar muito, que vai poder otimizar o trabalho, lógico que vai otimizar muito trabalho, muitos trabalhos que são operacionais vão ser otimizados, é fato que isso vai acontecer, mas eu vejo também uma oportunidade de se ter mais cabeças pensantes. Operações que são simples e fáceis de resolver vão ser feitas por IA e os seus funcionários, as pessoas vão ter a oportunidade de ter um papel otimizar o tempo e ser um papel mais efetivo dentro da sua empresa e mais produtivo, com ideias estratégicas. Perfeito. Isso mesmo. Arnaldo, muito obrigado, foi um prazer te receber aqui. Gente, o Arnaldo Amaral, ele é também consultor do Desafio Empreendedor. Vocês receberam e acompanharam, conheceram junto comigo 2 semanas atrás o nosso bate-papo com o Thiago Bernini. O Desafio Empreendedor é sucesso, não só em Araçatuba, mal chegou, já é um sucesso, é também um sucesso em São José do Rio Preto, está presente em 19 estados do Brasil, é isso? Perfeito, isso mesmo. E 6 países ao redor do mundo. 6 países ao redor do mundo. E é um projeto que começou aqui no Brasil. Começou, como o Thiago destacou, foi um projeto que começou há 18 anos atrás, começou em Goiânia, com o nosso CEO e fundador da metodologia, o Paulo Eustáquio, e ele veio crescendo a passos largos ao longo dos anos. E como o Thiago mencionou, hoje a gente está com uma equipe de mais de 200 consultores, e por trás da nossa estrutura aqui existe a Pública Empresarial, que toma conta de todo o respaldo, existe uma equipe que atende a gente lá e dá esse suporte para todos os consultores que estão em campo. E se você gostou, e eu tenho certeza que você gostou, ainda não faz parte do Desafio Empreendedor, ainda dá tempo de você saber como se juntar esse grupo de pessoas que fomentam o desenvolvimento econômico, mas que principalmente que olham para a individualidade de cada empresa, de cada líder, para poder identificar os talentos que você tem aí, para poder identificar qual caminho você vai seguir, qual planejamento que você precisa aprimorar, seja ele financeiro, planejamento de equipe, porque com organização tudo prospera, né? Com certeza. E o que você falou foi muito assertivo. A organização e o planejamento é o caminho que você vai percorrer. E você tem no seu caminho e traçando aquela rota, você vai corrigir nos momentos, mas no escuro, empresário nenhum prospera. É igual voo de avião, né? Tudo planejado aos mínimos detalhes. E você vai voar com os instrumentos. E vai ter a vulnerabilidade de uma mudança de tempo que pode acontecer e todo tem que estar preparado para isso. Você vai desviar da rota e vai fazer alguma coisa, mas que não vai te pegar de surpresa. Perfeito, Arnaldo. Muito obrigado. Obrigado vocês pela sua audiência. Eu tenho o maior prazer de conduzir esse programa, porque os nossos entrevistados são pessoas muito especiais, mas quem torna esse programa um grande sucesso também é a sua companhia todos os sábados. E eu espero vocês sábado que vem aqui na tela do TH+ SBT Interior, às 7h20 da noite.